Tá bom, então, meus irmãos, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindos aqui no nosso curso, na nossa aula, tá? Então, a gente está aqui no módulo, o livro de Apocalipse, e essa aqui é a nossa terceira aula deste módulo, tá bom? O livro de Apocalipse. Eu sempre gosto de lembrar que esse módulo, o livro de Apocalipse, a gente já está estudando, né, o livro de Apocalipse, tá? Temos um outro módulo, que é o módulo Escatologia, onde a gente aprendeu os conceitos, que seria, vamos colocar assim, o critério para poder entender melhor o livro de Apocalipse, as profecias, porque como nós temos falado, o livro de Apocalipse ele se torna difícil, complicado e até indecifrável quando nós não temos uma escatologia definida. Então, o segredo de entender o Apocalipse é a maneira que você entra nele, tá? Então, dependendo da sua escatologia, da sua visão sobre as coisas futuras, você vai entender o livro de Apocalipse, tá? Então, existem várias correntes, existem várias linhas escatológicas, dependendo do grupo, dependendo da igreja, você vai interpretar o livro conforme essa linha, tá? Nós, da Igreja dos Irmãos, temos uma escatologia, eu posso falar, na minha opinião, bem definida, tá? Onde a gente entende e interpreta as profecias bíblicas, né? E o próprio livro de Apocalipse, tá? Isso é muito importante para nós entendermos o livro, ok? Então, nós temos aí definido no curso de escatologia, nós definimos essas linhas teológicas aí, e aí se você não fez o curso de escatologia, o módulo de escatologia, é só você me pedir que eu envio para você todas as aulas, a apostila, sem problemas aí, tá bom? Isso vai nos ajudar. Então, esse quadro aqui, como eu falei para os irmãos, a gente sempre vai começar com esse quadro. Esse quadro é o resumo da nossa escatologia, tá? E a nossa entrada, assim, para entender o livro de Apocalipse e as coisas que virão aí pela frente, tá bom? Então, olha só, eu vou tirar o quadro aqui, a gente vai voltar aqui desde o início, tá? E daí a gente vai entrar hoje no capítulo 3 do livro de Apocalipse, aqui na nossa terceira aula, ok? Ok, então imagine que isso aqui é a nossa linha do tempo, tá? Então, a primeira questão que nós precisamos entender é que hoje nós estamos na chamada época da igreja, e quando eu falo época da igreja, isso já define para nós uma corrente teológica que é o chamado dispensacionalismo, tá? O que o dispensacionalismo ensina? Qual é a visão dispensacionalista? Que é a nossa visão, tá? Entendemos que Deus se revelou em épocas bem definidas durante toda a história, tá? Pelo menos 7 épocas aí que nós estudamos. Então, hoje, nós estamos na época da igreja, ou época da graça, ou período da graça, tá? E isso diz respeito ao capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, tá? Então, se você quer saber onde nós estamos em Apocalipse hoje, em relação ao livro, capítulo 2 e capítulo 3, que a gente está estudando, depois nós vamos falar. Então, estamos hoje aqui, na época da igreja. A época da igreja, ela começou o início da igreja, lá em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo, e ali começou a igreja, tá? Quando essa época vai terminar? Nós não sabemos quando, mas nós sabemos como, tá? Essa época
da igreja, ela vai terminar com o próximo evento escatológico que se chama o arrebatamento. Tá? O que é o arrebatamento? É quando Jesus volta para os santos, é quando Jesus vem buscar a sua igreja. Repare que não há nenhum sinal, não há eventos para o arrebatamento. Eu sempre falo isso. Não há sinais para o arrebatamento. Nada está impedindo o arrebatamento de acontecer, tá? Pode acontecer até hoje à noite, pode acontecer agora, pode acontecer daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, enfim, tá? Não há sinais para o arrebatamento. Estudamos isso lá em escatologia. Em acontecendo o arrebatamento, segue-se o chamado período da tribulação neste mundo, tá? Então, nós vamos ver isso do capítulo 4 ao capítulo 18, o tempo da tribulação. Então, a tribulação, você sabe que é um período de 7 anos, divididos em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio, tá? Onde temos 3 séries de castigos de Deus nesse período, que são os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos ou as 7 taças, tá? Ok? Repare também aqui, dentro da nossa visão, que a igreja, ela é arrebatada antes da tribulação. Isso já indica que nós seguimos a linha pré-tribulacionista, tá? Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tá? Então, por isso, nós somos pré-tribulacionistas. Existem outros grupos que são pós-tribulacionistas. Eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação e aí só na segunda vinda de Cristo é que a igreja sobe. Esses são os pós-tribulacionistas, depois da tribulação. E tem um grupo que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio. Ela entra na tribulação e no meio da tribulação ela é arrebatada. Esses são os mid-tribulacionistas, tá? Nós somos pré-tribulacionistas. É essa maneira que nós interpretamos o livro de Apocalipse. Eu vou mostrar isso quando estivermos estudando lá, ok? Então, a tribulação... preste atenção também, tá? Não fale que a tribulação começa com o arrebatamento. Tá? De acordo com a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, a tribulação ela começa quando o anticristo assinar um acordo de paz com os judeus por 7 anos. No momento da assinatura daquele documento, tá? Aquele acordo é que começa a tribulação. Então, nós não sabemos o período entre o arrebatamento e o início da tribulação. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore, tá? Então, a tribulação começa com a assinatura do acordo. Não fale que a tribulação começa com o arrebatamento. É o certo, tá? Depois da tribulação de 7 anos, Jesus volta na chamada segunda vinda, tá? Capítulo 19 de Apocalipse. Então, Jesus volta. Então, veja aí. A nossa visão, nós entendemos que a volta de Jesus, ela se dá em 2 etapas. A primeira etapa, arrebatamento. Depois, a volta de Jesus em poder e glória. Aqui no arrebatamento é nas nuvens, ele chama a sua igreja, a igreja sobe, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, ok? Aqui na segunda vinda, em poder e glória, que é depois da tribulação, Jesus volta na terra, pisa no Monte das Oliveiras, lá para a banda de Israel. O livro de Zacarias fala isso lá, tá? A igreja volta com ele, Apocalipse 19. Aí, o que é que nós temos nessa volta dele aqui? A famosa guerra do Armagedon, o julgamento das nações,
Satanás é preso e tem mais um evento que é o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo, ok? Aí aqui vai acontecer algumas ressurreições, tá? Depois disso aqui que nós estudamos, ressurreição dos santos do Antigo Testamento, ressurreição dos santos da tribulação, que vão morrer aqui, tá? A igreja não, a igreja já ressuscitou. Depois disso, nós temos o milênio, ok? A respeito do milênio, temos que definir também uma linha escatológica, tá? Para nós, nós cremos que a segunda vinda de Jesus em poder e glória se dará antes do milênio, tá? Antes do milênio. Por isso, somos pré-milenistas, tá? Pré significa a volta de Cristo, antes, né? Milênio, pré-milenista, tá? Então, nós cremos que Jesus volta na segunda vinda antes do milênio. E outra coisa que nós cremos também é que esse milênio, esse período de 1000 anos, em Apocalipse 20, é um período literal, em que realmente Jesus vai reinar, literalmente, no mundo por 1000 anos, tá? O milênio. Nós vamos ver o porquê o milênio, tá? As outras linhas teológicas são os pós-milenistas, que creem que Jesus vai voltar após o milênio, tá? E os chamados amilenistas. Os amilenistas, eles não creem no milênio literal, tá? Eles não creem no milênio literal, eles não creem no arrebatamento, eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação e só vai ser arrebatada na volta de Jesus, tá? Esses são os amilenistas, ok? Então, nós somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. 2 pré aí para você, tá? Dando a dica aí se você for fazer o exame do corpo ministerial, que eles vão logo perguntar isso aí na parte de escatologia. Após o milênio, o que acontece? Satanás, ele é solto, porque no milênio Satanás está preso por 1000 anos, Satanás é solto, tá? Arrasta uma turma aqui do milênio, que estava aqui, mas não concordando, desfrutando de um mundo de paz, de prosperidade, de justiça, mas não concordando, e aí quando Satanás é solto, ele arrasta, e eles vão para essa última batalha, chamada rebelião final, e eles são derrotados, Satanás então é lançado no lago de fogo, tá? E aí vem o grande trono branco, tá? O grande trono branco é o julgamento dos ímpios, tá? Nem os santos do Antigo Testamento, nem os santos da tribulação e nem a igreja vão ser julgados no grande trono branco, ok? De acordo com a nossa visão. Então, aqui é o julgamento dos ímpios. Então, se um ímpio morre hoje, tá? Ele vai ser julgado aqui, no trono branco, tá? Depois desse julgamento, aí o lago de fogo, e aí vem a eternidade, a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, tá? Então, essa é a visão, nossa linha escatológica para interpretar o Apocalipse, tá? E é assim que nós seguimos no Apocalipse aí, tá certo? A outra questão sobre o livro de Apocalipse, e falando sobre o livro mesmo, é que nós seguimos a linha futurista, tá? Existe pelo menos 3 linhas de interpretação para o livro de Apocalipse. A primeira é a preterista, que vem de passado. Esses entendem que Apocalipse foi cumprido tudo no 1º século, na época de João, ali pelo final do 1º século. Então, não seria para hoje, já se cumpriu o Apocalipse. Nós não concordamos com essa interpretação preterista. Nós não concordamos com essa que dá mais confusão, que é a interpretação simbólica, tá? Simbólica. A interpretação simbólica diz que o livro de Apocalipse ele não deve ser interpretado literalmente, mas
através de simbologias, tá? Que tudo é simbologia, que tudo no Apocalipse é a luta do bem contra o mal. Nós não cremos nessa interpretação também. Nós seguimos a interpretação futurista. E a interpretação futurista diz que a maior parte de Apocalipse está para o futuro, tá? A partir do capítulo 4 para frente, tudo está para o futuro. Essa é a interpretação futurista. Há simbologias em Apocalipse, mas o livro de Apocalipse não deve ser tomado como simbologia, tá? Há simbologia, há símbolos, tá? Mas é diferente da interpretação simbólica, tá bom? Bem, alguma pergunta aí sobre isso? Alguma dúvida? Eu vou sempre fazer essa introdução, por isso vai ser incutido na cabeça de vocês. Tá? Porque é daí que vem as confusões. Pergunta? Tá desligado, meu irmão. Tá, a minha dúvida, o Daelson. Fala, Delcio. Quando você falou, só me corrija aí se eu falar errado, quando você falou que nós não participaremos do julgamento diante do trono branco, ou seja, não é para nós, correto? Não, correto, isso é para o ímpio. Ok, então, quando eu estou dizendo, quando eu falo que é necessário que todos nós compareçam diante do trono branco, ou seja, eu estou pronunciando errado. Preste bem atenção, a igreja vai ter um julgamento, mas não é o trono branco. A igreja ela vai ser julgada no tribunal de Cristo, tá? Tribunal de Cristo, que provavelmente será nesse momento aqui do arrebatamento, nesse tempo aqui. Porque enquanto está rolando a tribulação no mundo, a igreja está com o Senhor e fora, provavelmente o tribunal de Cristo, que é mencionado lá em Coríntios, né? E as bodas do Cordeiro, né? As bodas dos Cordeiros vão estar acontecendo aqui, tá? Então a igreja ela vai ser julgada aqui. Aqui é ímpio, tá? Ok, tá. Quando você lê lá, pois importa que todos compareçamos perante o tribunal, ele estava falando do tribunal de Cristo. Aquele todos é a igreja que ele está falando lá, tá? Certo. Aqui é ímpio. Por isso que tem aquela brincadeira, né? De mau gosto que eu faço. Se você dormir essa noite e acordar de manhã com um grande trono branco na sua frente, já era. Ok. É só a forma de pronunciar, né? Eu achei interessante como você falou, expressou aí, já me clareou mais um pouco do raciocínio. Olha, essa é a nossa interpretação, tá? Tem grupos, e poucos grupos, que colocam o trono branco como julgamento para todo mundo. Aí vai ser a confusão, tá? Inclusive, tinha um hino que a igreja cantava que falava disso. A gente vai comparecer perante o trono branco. Eu lembro que o seu Bill falou, ele que falou a primeira vez isso. Ele disse, olha, esse hino está errado. A gente não vai ser julgado no trono branco. Isso é para ímpio. Tá? A gente vai ser julgado no tribunal de Cristo. Tá certo? O hino fala assim, né? Perante o trono branco, o bem que esse mesmo. Ih, não cante, que tá errado esse hino aí. Tá errado. Quer dizer, não tá errado dentro da nossa teologia. Mas quem escreveu, com certeza tem uma outra escatologia. Né? Então, é aquela coisa, você fala, a gente vai ser julgado no trono branco, sim ou não? A resposta depende da sua escatologia. Eu estou falando que para nós, não, mas para outros poderá ser. Então, aí, enfim. Tranquilo? A letra, né, desse hino, perante o tribunal de Cristo iremos comparecer. Vai ter que mudar aí. Eu lembro que esse é o Bill que mostrou isso para nós na época, a gente estava estudando com ele. Mas, enfim, tem tanta coisa errada nessas músicas aí que a gente canta. Mas vamos lá.
Meus irmãos, então, olha só, a gente já entramos no capítulo 1, vimos o capítulo 2 e o capítulo 3. Só lembrando o seguinte, o livro de Apocalipse, ele precisa ser dividido aí para nós entendermos melhor, tá? Então, tem pessoas que dividem o livro em seções, né? Cada sete selos, aí vão fazendo várias seções, tá? A melhor divisão que nós entendemos é a própria divisão do livro. Então, no capítulo 1, versículo 19, nós temos ali a divisão do livro de Apocalipse, que o próprio livro de Apocalipse nos dá. Quando nós lemos lá que é dada a ordem para João escrever as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Ok? Então, nós nos baseamos por essa divisão, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer, tá? As coisas que viste é capítulo 1. Foi a visão que João teve de Jesus lá na ilha de Patmos, quando Jesus dá a ordem para ele escrever o livro. Então, ele viu Jesus na sua glória, tá? E ele começa a descrever Jesus com várias características lá. Então, é dada a ordem que João escrevesse isso. E ele escreveu, está lá no capítulo 1. Então, as coisas que viste, nós já estudamos, tá? As coisas que são é a mensagem às igrejas. É o que nós estamos estudando hoje. É o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? As coisas que são é a mensagem às igrejas. É onde nós estamos hoje em Apocalipse. Então, se você quer saber onde nós estamos hoje, estamos na mensagem às igrejas, o tempo da igreja. As coisas que em breve devem acontecer é capítulo 4 para frente, tá? Segundo a nossa interpretação futurista. Do capítulo 4 para frente, entendemos que está no futuro. Então, tribulação está para o futuro, Armagedon está para o futuro, segunda vinda está para o futuro, milênio para o futuro, tudo isso está para frente. Está para frente, ok? Tá certo? Então, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Estamos estudando a mensagem às igrejas, ok? Então, nós já estudamos o capítulo 2, tá? E estamos no capítulo 3 agora. Tá certo? Alguma pergunta aí? Tá dando para entender essa estrutura aí que a gente está colocando aqui? Pode perguntar, tá? Não tenha vergonha, não. Porque isso é importante para você entender. Se eu for perguntar para vocês qual capítulo de Apocalipse está no passado? Qual? Capítulo 1. Capítulo 1. E o 2. Capítulo 1. Já aconteceu lá na ilha de Patmos, no primeiro século, quando ele escreveu o livro. Ano 96, por ali. Tá? Já passou. Tá? Se eu pregar alguma coisa no capítulo 16 e aplicar para a nossa época, está correto? Não. Não, Não, porque o capítulo 16 está para o não vai futuro. acontecer. Ainda vai acontecer, tá? Se eu pregar alguma coisa no capítulo 2 e aplicar para a nossa época, está correto? Está correto. Está correto. É a mensagem às igrejas. Então, capítulo 2, não é que você não possa pregar no capítulo 16. Você pode e deve pregar. Só que você tem que ter esse entendimento, que está para o futuro, tá? Aí você pode pregar, capítulo 16, 15, 10, aí, entendeu? Então, por que que quando a gente
houve uma mensagem em Apocalipse, geralmente é capítulo 2 e capítulo 3, porque é mensagem para as igrejas, tá? E a maioria dos grupos concordam sobre isso. Por exemplo, os presbiterianos, eles não seguem a nossa linha escatológica, eles são amilenistas, né? Eles creem que a igreja vai passar pela tribulação, que vai ser perseguida pelo anticristo, que a questão do 666, essa é uma visão amilenista, nós não cremos nisso. Mas quando você ouve uma pregação do Hernandes Dias Lopes, ou do Augusto Nicodemos, ou dos outros presbiterianos lá, sobre o capítulo 2 e capítulo 3, é uma excelente pregação, porque eles vão pregar e eles vão aplicar a mensagem das igrejas para as igrejas hoje. É uma ótima pregação, muito bom, muito jóia mesmo. Tá certo? Olha só, outra coisa que a gente precisa só lembrar aqui em relação às igrejas, tá? Essas igrejas eram 7 igrejas da Ásia, tá? João estava na ilha de Pátimos e Jesus, então, manda 7 cartas para essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram igrejas que existiam mesmo na época de João, lá no primeiro século. Ok? Eram igrejas cristãs, inclusive uma delas, que é a primeira igreja, a igreja de Éfeso, João era pastor dessa igreja, a igreja de Éfeso, quando ele foi preso, colocado lá na ilha de Pátimos, tá? Então, essas 7 igrejas, elas existiam. Eram só essas 7 que existiam na Ásia? Não, tinham outras igrejas, mas a mensagem era para essas 7 igrejas lá, tá? Basicamente, tem 2 interpretações sobre essa questão das igrejas. Como é que a gente interpreta essas igrejas, tá? A primeira interpretação sobre essas igrejas, que nós não concordamos, mas que é muito divulgada, inclusive hoje eu estava ouvindo uma pregação no YouTube de um pastor, nem vi qual é a igreja, mas era estudo das 7 igrejas de Apocalipse, aí eu estava ouvindo, tá? O entendimento dele, e que é muito popular, é o seguinte, é que essas 7 igrejas são períodos da história da igreja desde do seu nascimento. Então, eles vão dividindo desde a igreja do primeiro século até hoje como períodos da igreja. E é interessante, olha, mas nós não concordamos com isso, eu vou dizer por quê. Mas é interessante como vai batendo certinho. Por exemplo, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós já estudamos, né? A igreja que abandonou o primeiro amor, tinha uma boa doutrina, era uma igreja que trabalhava, mas tinha perdido a motivação. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva, ali no primeiro século, no segundo século, início do segundo século. Então, eles falam que esse é a igreja de Éfeso, esse período aqui. Daí, a segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era a igreja perseguida, a igreja que foi martirizada, né? Aí eles falam que foi aquele período, né, de perseguição da igreja, onde eles pegavam os cristãos, jogavam na arena para o leão comer, e ali no Coliseu, né, e houve toda aquela perseguição, muitos mártires, né, ali surgiram, que foram mortos, queimados, os pais da igreja que a gente estuda, então eles falam, esse período é o período da igreja de Esmirna. Aí, esse período de perseguição, quando nós estudamos, nós sabemos que essa perseguição ela para quando um certo imperador romano assume, que é o Constantino. Já ouviu falar no Constantino? Então, o que aconteceu com Constantino? Ele, aparentemente, entre aspas,
se converteu ao cristianismo. Houve uma situação lá que ele viu a cruz de Jesus e venceu a guerra, e ele disse, então agora todo mundo, eu sou cristão, e quem quiser vai virar cristão e tudo mais. Então eles falam que a igreja, a partir desse momento, é a igreja de Pérgamo. O que que nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo? É a igreja casada com o mundo. Porque o que aconteceu com Constantino? Todo mundo virou crente, mas só para desfrutar, né? E aí que o paganismo entrou na igreja, vieram as imagens, vieram a adoração aos ídolos e tudo mais. Estragou, né? Isso a gente estuda lá. Aí daí veio a igreja de Tiatira, mais para frente, que nós já estudamos, que é aquela igreja que tolerava o pecado, né? Aí o homem vai falando, olha, esse foi o período tal aí da igreja, né? E aí eles vão, a igreja de Sardes, que nós vamos estudar hoje, a igreja morta, né? E depois de Sardes tem a Filadélfia, que é a igreja missionária, onde tudo muda. Aí eles põem que esse é o período já lá da Reforma Protestante, em 1517, né, no século XVI, com Martinho Lutero, né, dá certinho, né? Ali, eles falam que hoje a última igreja é a nossa época, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que Jesus está a ponto de vomitar, que não é numa coisa nem outra que a gente vai estudar, né? Aí eles falam, olha, nós já estamos na igreja de Laodiceia e Jesus está voltando, depois dessa igreja, né? Então, eles dividem essas igrejas em períodos da história. Bate certo. A maneira que eles ensinam te convence legal. Mas por que que isso é forçar demais? Tá? Por que que nós não concordamos com essa interpretação que cada igreja é um período da história? Primeiro, eu vejo o seguinte, eu digo que é forçar porque, por exemplo, eles falam, a igreja católica romana ficou por muito tempo, né? Então, o período às vezes é pequeno, o período é longo, o período é mais ou menos, né? E aí é forçar demais, né? A outra coisa é, se eu vivesse lá na Idade Média, como é que eu ia ter esse tipo de interpretação? Não ia bater, porque se eu vivesse na Idade Média, eu ia dizer que eu estava na igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Outra questão, se nós estamos na igreja de Laodiceia, quando é que termina? Se Jesus voltar daqui a 200, 300, 500 anos para frente, né? Então não dá para saber. Então é forçar demais, tá? É bonitinho, bate certinho, você ouve essa pregação e vai para a história, bate legal, mas é forçar demais. Nós não concordamos com essa interpretação que as 7 igrejas são 7 períodos da história da igreja aí, tá? A maneira que nós interpretamos a questão... Oi, pode falar. Ricardo, no estudo de Apocalipse que fizeram na Assembleia de Deus, foi dada essa versão, de que eram períodos da igreja. Geralmente a linha pentecostal, que são os continuistas, né? Você lembra, né? Continuista, cessacionista, esses termos aí que a gente estudou. Eles têm essa interpretação de períodos, né? Olha, a igreja presbiteriana, que são os aliancistas e não dispensacionalistas como nós, eles têm a mesma interpretação nossa das igrejas. Eles não pegam as igrejas como esses períodos, tá? Ricardo, parece que a adventista também segue essa linha, assim, por períodos, né? Também, aí da história, né? A igreja adventista? Tá. Eu não tenho conhecimento. Mas, geralmente, a mais popular é essa de período. Geralmente, você vai para o YouTube e você joga lá estudo das 7 igrejas de Apocalipse. Você começa a ouvir o estudo do camarada lá, né? O estudo mesmo, não aqueles camaradas que ficam lá enrolando, né? Eles vão seguir, a maioria das vezes, essa linha de períodos, tá?
E como eu disse, dá certo, mas é forçar demais o texto, tá? A interpretação que nós temos e nós concordamos é que as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas em todas as épocas, entendeu? Que a igreja, desde quando nasceu, ela tem característica dessas 7 igrejas. Lembra que o número 7, ele é um número de completo, né? De perfeição, né? Então, é o número que aparece no Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, 7 bem-aventuranças, tá? Essa é a melhor interpretação. Então, não é você falar que hoje nós estamos na igreja de Laodiceia, porque se você for pegar a primeira igreja de Éfeso, e você faz um giro pelas igrejas que existem hoje, como é a igreja, né, você vai ver que tem um pouco de cada. Um pouco de Éfeso, um pouco de Esmirna, um pouco de Pérgamo. Por exemplo, se você falar da igreja perseguida hoje, é a igreja de Esmirna. Tem igrejas como a igreja de Éfeso, igreja que perdeu o primeiro amor? Claro que tem. Igrejas que estão aí, mas que não têm mais a mesma motivação de quando começaram. Tem igrejas que toleram o pecado dentro? Com certeza, né? Pessoas que vivem o pecado, vivem uma vida de pecado, mas estão lá na igreja. O que é essa igreja? A igreja de Tiatira. Tem igrejas que são igrejas secularizadas, você já ouviu essa expressão? O secularismo, né? São as igrejas que adotaram o mundo, coisas do mundo dentro da igreja. Você não sabe se você está numa igreja cristã ou se você está no mundo. Não tem diferença. Qual é essa igreja? A igreja de Pérgamo. Tem igrejas que são igrejas missionárias, igrejas sadias que estão crescendo. Igreja de Filadélfia, igrejas mortas como Sardes e a igreja morna como Laodiceia. Então, a melhor interpretação é você entender que as 7 igrejas, elas são características de todas as igrejas em todas as épocas, até a volta de Jesus. Deu para entender? Sim ou não? Porque essa é a maneira que nós estamos seguindo aqui. Tá certo? Olha, de novo, vou falar uma coisa que eu sempre falo, eu falei lá na curso de escatologia. Não é para você, se um dia alguém levantar na sua igreja, começar a pregar com uma visão histórica, e você pular lá e empurrar o cara do púlpito e fazer aquela confusão. Não faça isso, tá? Depois você vai, conversa e tudo mais. Inclusive, é algo que a gente vai fazer quando a gente dividir em grupos, que foi a pergunta de alguém, não sei se foi a Cacau que falou, né? Se na minha igreja tem alguém que não segue a nossa linha de interpretação, o que a gente faz? Por exemplo, a gente fala que a igreja não vai passar pela tribulação, ou que a igreja, ou que o milênio é literal, né? Aí tem alguém que diz, não, para mim a igreja vai passar pela tribulação, nós vamos sofrer na mão do anticristo, né? Ou não, não vai ter milênio literal, quer dizer, essa pessoa está totalmente fora daquilo que a igreja, eu digo a igreja dos irmãos, a denominação, o grupo que ele está, entende. O que fazer com essa pessoa? Né? Então, depois a gente vai dividir, eu vou lançar essa pergunta para vocês conversarem entre si, tá? Eu estou dando aqui a linha que nós seguimos, tá certo? Então, olha só, vamos entrar aqui no capítulo 3, tá? Deixa eu ver aqui a nossa hora. Aliás, não tem nenhuma hora aqui no meu celular. Que horas são isso aí? Preciso que vocês me falem. Não vai demorar muito. 8h20. 8h19. 8h20? Então, bora lá. Bora ver se a gente, em meia hora, a gente mata aqui essas 3 igrejas. Esse que mata as 3 igrejas. Então, olha só. São 7 igrejas, tá? Capítulo 2, nós vimos 4 igrejas. E o capítulo 3, nós vamos ver as 3 últimas igrejas. A primeira igreja qual foi? A igreja de Éfeso. Tá? Éfeso.
A mensagem para todas essas igrejas, elas têm uma estrutura bem definida. Quando você prega sobre essas igrejas, inclusive eu vou pregar numa igreja sobre elas esse domingo agora numa IBD, tá? Você tem que seguir a estrutura dessas cartas para essas igrejas. Então, a estrutura geralmente é a apresentação de Jesus. Jesus se apresenta para essa igreja com características das coisas que viste, ou seja, do capítulo 1. Essas igrejas, elas têm um elogio, a maioria delas tem elogio, tem igrejas que não tiveram elogios, tá? Depois tem uma crítica, ok? Então, tem igrejas que não tiveram críticas. Tem 2 igrejas que não foram criticadas. E outras igrejas que não foram elogiadas, só tiveram críticas, né? Aí tem uma exortação para essa igreja. As igrejas que foram criticadas, elas têm uma exortação para se arrepender, se ajeitar. Tem uma condenação, se elas não se voltarem a andar na linha de novo, né? E termina com a promessa, com uma promessa, ok? Então, a maioria dessas igrejas tem essa estrutura aí. Por exemplo, a igreja de Éfeso, o elogio é que era uma igreja ortodoxa. O que é uma igreja ortodoxa? Era uma igreja que estava pregando a doutrina sã, né? A sã doutrina, não estava pregando heresia, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que estava dando fruto, mas qual foi a crítica para aquela igreja? É que ela tinha perdido o primeiro amor. A crítica de Jesus para aquela igreja é que ela não estava mais com aquela motivação que ela tinha no início. Ela estava fazendo as coisas, mas sem a motivação, sem o amor pelo Senhor, como era no início. Tem igrejas assim hoje? Com certeza, com certeza. E tinha aquela questão dos nicolaítas também, que Jesus elogiou, né? Esse grupo que estava ali na igreja que queria dominar, né? Você sabe, aquele grupo na igreja que sempre está ali, quer dominar, que tudo... parece que são os donos da igreja. Esses são os nicolaítas. Quando eu vejo isso numa igreja, eu logo penso, nicolaítas, já até sei, nicolaítas, tá? E tem as promessas. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja pobrezinha, era uma igreja que estava passando por uma perseguição ferrenha ali, né? Mas foi uma igreja que não recebeu crítica, a igreja perseguida. O pessoal estava morrendo, mas estavam continuando fiel ali e tudo mais, né? Aí tem a igreja de Pérgamo, que foi a igreja que foi elogiada também, tinha uma boa... ali, estava trabalhando, estava em atividade, mas Jesus criticou aquela igreja porque eles estavam seguindo ali a doutrina de Balaão, estavam seguindo os nicolaítas, ou seja, eles estavam aceitando coisas do mundo, tá? E a igreja de Tiatira, que nós vimos que é a igreja que tinha aquela mulher que foi apelidada de Jezabel, que a si mesmo se declarava profetisa. E essa mulher, naquela igreja de Tiatira, ela estava influenciando aquela igreja para pecado, para cometer pecado. E aquela igreja foi criticada. Cuidado, meus irmãos, com igrejas onde mulheres dominam, tá? Vira e mexe, as mulheres querem dominar. Nada contra nossas irmãs, o trabalho do Senhor, tá? Com certeza. Mas essas senhoras que querem mandar na igreja, que querem ser a dona, é a igreja de Tiatira. Nós estudamos lá, ok? Enfim. Vamos para a igreja de Sardes, tá? Ao anjo da igreja. Qual é a nossa interpretação sobre esse anjo aqui? O que é esse anjo aqui? Pastor, por exemplo. Exatamente.
Você lembra que o anjo da igreja, né, na visão de João, esses anjos estavam na mão direita de Jesus, eram as 7 estrelas na mão de Jesus, tá? E ele deu a interpretação: as 7 estrelas que viste na minha mão são os 7 anjos das 7 igrejas. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Tem interpretações que acham que a igreja, anjo aqui seria um anjo, um ser espiritual mesmo, né? Aí levam que a igreja tem um anjo da guarda e levam para esse lado. Nós entendemos que anjo significa o líder da igreja. Então, a carta era para o líder daquela igreja, em Sardes, tá? Em Sardes. Ao anjo da igreja, em Sardes, escreve, quer dizer, manda para ele essa carta. Escreve o quê? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, olha só. Primeira coisa da estrutura da carta. Como é que Jesus se apresenta? Jesus se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Qual é a interpretação desses 7 Espíritos de Deus? Não sei se eu já falei para vocês, porque esses 7 Espíritos de Deus vai aparecer lá no capítulo 4 e capítulo 5, tá? Mas quando você vê essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, essa é uma referência ao Espírito Santo, ok? Espírito Santo. Não é que Deus tem 7 Espíritos, isso é baseado lá de Isaías 11, tá? 7 porque vem das 7 manifestações ou características do Espírito Santo lá em Isaías 11. Então, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, tá? As 7 estrelas, o que é as 7 estrelas? São os 7 anjos. Ele já deu essa interpretação aqui. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, tá? Nós estamos dando a interpretação dos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, ok? Então, essa é a maneira que ele se apresenta para a igreja de Sardes. Certo? Qual é o elogio para essa igreja? Conheço as tuas obras. Isso significa que a igreja de Sardes, naquela época, não essa aqui, que essa é uma foto de hoje, né, só ruínas lá, mas naquela época de João, quando ele está escrevendo, a igreja de Sardes era uma igreja que estava produzindo frutos. Era uma igreja que estava trabalhando. Era uma igreja que estava em atividade, tá? Conheço as tuas obras. Aliás, desculpa, esquece que eu falei. Esse não é elogio, na verdade, esse é uma crítica, ok? A igreja de Sardes não recebeu elogio. A igreja de Sardes só recebeu crítica, tá? Eu estou falando errado, desculpa. Corrigindo aí, tá? Então, conheço as tuas obras é a crítica. E o que era? Que tens nome de que vives e estás morto. Certo? Então, o que você vai lembrar da igreja de Sardes? Era a igreja morta. A igreja morta não é no sentido de que ela não existia mais naquela época, mas era uma igreja que estava morta, tá? E Jesus, então, está criticando aqui, porque ele diz que ele conhece as obras, aquilo que ela estava fazendo, mas era uma igreja morta. Tem um fenômeno nas igrejas, eu ouvi, acho que o próprio Hernandes Dias Lopes falou isso, e ele falou que tem um fenômeno do que está acontecendo nas igrejas no Canadá, que são chamadas igrejas mortas. São igrejas que têm um prédio gigantesco, tá? Igrejas cristãs, que têm um prédio gigantesco, mas que não funcionam. Aqui e acolá aparece 1 ou 2 membros para abrir o prédio e cantar umas músicas e ir embora.
e fatalmente essas igrejas, elas desaparecem. Então, igrejas mortas, tá? Essa é crítica. Aqui está a exortação. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, olha só, na realidade, essa igreja de Sardes, ela estava morrendo, na verdade, né? Consolida o resto que estava para morrer. Eu gostei da ilustração que eu ouvi hoje, que essa é a igreja que está na UTI. Já viu aquele doente que está na UTI só esperando para morrer? Era essa igreja de Sardes, tá? A igreja de Sardes. Ela estava lá, mas estava morrendo já. E ele fala, a razão disso, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, era uma igreja que, aos seus olhos, estava bem, mas espiritualmente era uma igreja que estava morrendo na UTI. E aí a gente para pensar, né? Lembra que eu não vou pregar sobre as igrejas aqui, eu quero só que você entenda a estrutura, né? Mas dá para a gente pensar, né? Quantas igrejas estão assim hoje, né? Igrejas que estão mortas, tá? Mortas espiritualmente. A exortação, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, sempre é o arrependimento para essa igreja, porque senão, o que acontece? Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Então, esse é o aviso para aquela igreja, para que ela se arrependesse, né? Com certeza foi uma igreja que, no seu início, todas elas, né? Começaram bem, mas depois foram se perdendo aí pelo caminho. Então, essa é a igreja morta, tá? A igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, né? Então, era uma igreja que estava morta, que estava morrendo, tinha ainda umas poucas pessoas ali que não tinham contaminado, né? Que eram crentes verdadeiros, né? E que a promessa de que seriam salvas porque andarão de branco junto comigo, porque são dignas, tá? Então, mesmo nessas igrejas mortas, né, a gente encontra essas poucas pessoas que ainda querem, que são crentes fiéis, né? Aí. E aí a promessa, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, isso são promessas para o céu, vestiduras brancas, você vê lá a questão da justiça, santidade, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, lembra do livro da vida? Aí, isso é a promessa de vida eterna também, tá? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essa é a promessa para o crente fiel, né? A promessa do céu. Se ele vai andar de vestiduras brancas, não vai ter o nome apagado do livro da vida, o Senhor vai confessar diante do Pai e diante dos anjos, significa que esses são salvos. Mas lembra que são poucas pessoas. Mas a igreja em si, o estado dela era um estado de morte, tá? Morte espiritual mesmo. Ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Sempre esse detalhezinho aqui. A mensagem é para as igrejas. Não só a igreja de Sardes, mas para todas as igrejas, inclusive para a nossa época aqui. Ok? Então, a igreja de Sardes é a igreja que não recebeu elogio, só crítica. Crítica que ela era uma igreja morta. Perguntas, comentários sobre a igreja de Sardes? Claro que eu tenho o pano de fundo da cidade, mas está lá na apostila, aí vocês podem ler lá
sobre a igreja lá, tá? Uma pergunta sobre Sardes. Conhece alguma igreja que está morrendo? Está ali, mas parece que já está... Na verdade, os membros parecem zumbis ali dentro, né? Você sabe o que é zumbi, né? Morto-vivo. Tem igrejas assim. Mas, Ricardo, Oi, pode falar. Marte, a minha dúvida é o seguinte: eu, como membro, o que eu poderia fazer para, olhando assim, como com um olhar humano, né? Eu sei que tudo é de Deus, né? Mas eu, olhando com minha visão humana ali, qual seria um dos passos, né, que eu poderia tentar ajudar essa igreja? Me colocando eu no meio ali, né? Eu como membro, né? O que eu poderia fazer? Eu quero que o senhor me diga um dos passos que eu poderia ajudar essa igreja. Porque eu acredito nisso, né? Que sempre tem um ali que é um motivador, né, para as outras pessoas. Então, a minha dúvida é essa, né? O que eu poderia fazer? Dar vamos dizer assim, um ponto inicial para mim poder ajudar. Eu entendi. Eu entendi. Vou já responder, mas antes deixa eu dar um aviso. Olha só. Lembra que a igreja de Sardes, qual é a característica dela? Por que ela foi criticada? Porque ela é uma igreja morta. É uma igreja que está ali, mas o pessoal ali está como um zumbi ali mesmo. Isso não quer dizer que a minha igreja seja uma igreja de Sardes. É isso que eu quero que você entenda, tá? Tudo bem, a minha igreja pode estar assim, o pessoal está ali, sem motivação, parece que está morta mesmo, né? E eu sei que a nossa vontade é ir lá e dizer, olha, essa igreja é uma igreja de Sardes e tudo mais. Não é para fazer isso. O que você tem que fazer é o conjunto. Né? Para motivar a igreja, porque lembra que até Jesus, por que ele critica a igreja, mas você vê que até ele não larga a igreja de vez. Ele fala, né? Ser vigilante, consolida o resto. Ele deu aviso e ele disse o que era para fazer, consolidar o resto que estava para morrer, né? E tudo mais. E ele fala aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se a minha igreja está assim, então eu tenho que pregar para essa igreja, ensinar para essa igreja, para que ela possa se arrepender e se corrigir, né? Porque até Jesus fez isso com essa igreja. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, eu pregaria. Eu não ia lá na frente dizer, olha, eu vou pregar hoje sobre a igreja de Sardes, porque eu acho que a nossa igreja está como a igreja de Sardes. Não, não faça isso. Pregue sobre a igreja de Sardes e deixa que o Espírito Santo, porque lembra que aqui, quando Jesus se apresentou, ele não falou, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque é só o Espírito Santo que pode convencer aquela igreja. E a gente prega e deixa o Espírito Santo convencer essas pessoas. Eu faria dessa maneira. Eu sei que outros poderiam ser mais radical e realmente pregar direto. Eu não faria isso, né? Aí. Não sei se deu para entender aí, né? Para motivar. Mas aí você não fala só. Tem uma pregação muito boa do Hernandes Dias Lopes sobre a igreja de Sardes, em que ele prega sobre a igreja de Sardes, ele aplica nas igrejas hoje. Muito jóia mesmo. Quer dizer, dá para a gente refletir bastante. Tá? Deixa eu terminar aqui, aí depois a gente conversa mais. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Tá? A igreja de Filadélfia é a igreja ideal. É a igreja ideal. Tem 2 igrejas das 7 que não receberam crítica. Uma foi a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, e a outra, com certeza, a igreja de Filadélfia.
Se você pergunta qual igreja você quer ser das 7 igrejas, quem conhece vai logo dizer na ponta da língua: a gente quer ser como a igreja de Filadélfia. E seria ótimo, né? Mas nem todas as igrejas são como a igreja de Filadélfia. Tem característica de Filadélfia, mas tem característica de outras igrejas também. Vamos ver aqui sobre Filadélfia, tá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, olha, você sabe que essa questão Filadélfia, até na Portila lá, o que significava o nome dessa igreja? Quem está com a Portila aí? Amor, eu sei que filo é amor, né? Amor fraternal, alguma coisa como isso, né? Amor de irmão, enfim, vocês virem lá. Mas a igreja de Filadélfia, né? Aqui onde a gente mora tem uma igreja com esse nome, Filadélfia. Não sei se é como a igreja de Filadélfia lá dentro, mas o nome é Igreja Filadélfia. O nome. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, então Jesus se apresenta como santo para essa igreja, verdadeiro, e ele diz que ele que tem a chave de Davi, tá? E aí tem algumas referências sobre a chave de Davi lá, que vocês podem ver, Isaías 22, 2 e tudo mais, né? Oi. Está aqui na apostila, significa cidade de amor fraternal. Olha só. O nome é bonito, né? Cidade de amor fraternal. Esse era o nome da cidade, tá? Cidade de amor fraternal. Foi uma cidade rica em agricultura de uvas, né? De uvas. Ficar no fim de um vale, né? Coisas como isso, tá? Eu não estou dando esse pano de fundo aí sobre a cidade, porque vocês podem ler na apostila lá, e a intenção não é essa aqui, tá? Mas olha, Jesus se apresentou como aquele que tem essa chave de Davi, aí ele fala, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre, tá? A ideia de chave, quando você vê essa figura chave em Apocalipse, geralmente está falando de autoridade, né? Porque quem tem a chave? Quem tem a chave da sua casa? É só você, né? Sua família, os seus. O vizinho não tem a chave da sua casa, né? Então, quem tem a chave é quem tem autoridade, quem tem poder, quem é o dono da coisa, tá? Então, Jesus se apresenta como quem tem a chave de Davi. Aí ele vai explicar na frente o porquê. E abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, né? Aí ele fala, o elogio, aqui sim é elogio, conheço as tuas obras, no sentido de elogio, diferente no sentido de sarde, né? Aí diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, tá? Porta aberta. É interessante que se você lê o pano de fundo e você vê a localização de Filadélfia ali, ela ficava numa estrada que dava para a Ásia Menor, né? Quer dizer, era uma cidade muito estratégica para o evangelismo. Então, era a igreja que tinha uma porta aberta, e está falando para a salvação, para a evangelização, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, quer dizer, era uma igreja, aos olhos humanos, não poderosa, grande, rica, como Esmirna também era, né? Tem pouca força, ele falou, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, era uma igreja fiel, era uma igreja verdadeira, era uma igreja que Jesus falou que tinha essa porta aberta, tá? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha só, mesmo aquela igreja, sendo uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja ortodoxa que pregava a palavra, mas sempre tem esses camaradas do mal. Toda a igreja tem, meus irmãos, não adianta. Sabe aquele camarada que diz que vou sair dessa igreja porque tem muita confusão, vou procurar outra. Toda a igreja tem. Oi. É válido ter o pensamento de que todas as denominações, né, igrejas locais, vou usar essa expressão, tem um pouco de cada igreja? Sim, é essa a interpretação que nós estamos dando.
quando você olha para todas as igrejas que existem hoje na nossa época e em todas as épocas, você pode pensar que cada igreja tem uma característica. Por isso o número 7, né? O número 7 que é completo. Essa que é a interpretação. É claro que eu posso dizer que não existe uma igreja hoje que fosse 100% Filadélfia, né? Porque tem coisas também lá. Sinagoga de Satanás aqui, a gente tem várias interpretações, vocês podem olhar lá, mas mesmo nessa igreja missionária, tinha esses alguns, sempre tem esses alguns lá que são do mal, que perturbam a igreja, que estão lá e tudo mais, né? Você lembra o que Paulo falou? Ele falou disso, 1 Coríntios 11, quando ele estava falando, importa que haja partidos entre vós, para que os salvos sejam manifestos. Você lembra desse texto? Né? Paulo disse lá, cada igreja tem as suas dificuldades, tá? E olha, sinagoga de Satanás era porque o negócio desse grupo, esses alguns aqui, que o negócio era meio feio, né? Sinagoga de Satanás, a igreja de Satanás. Tinha esses lá, né? Agora, um detalhe sobre esses camaradas é o seguinte: desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Você lembra da igreja de Tiatira? Aquela mulher profetisa, ela se declarava profetisa e não era, né? Na igreja de Pérgamo, tinha os falsos profetas judeus que se declaravam, né? Então, geralmente, essas pessoas, eles se autodeclaram que são isso, que são profetas, que são, né? Aqui, esses se declaravam judeus, mas, na verdade, eles não eram, eles eram sinagoga de Satanás. Jesus está falando, né? Mas mentem, né? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, essa é a promessa, né? Jesus estava cuidando daquela igreja. Na verdade, Jesus está cuidando de todas as igrejas, né? Mas ele sabia que mesmo uma igreja missionária, uma boa igreja, que é a igreja de Filadélfia, tinha esses alguns lá que ficavam perturbando. Mas Jesus estava de olho nisso lá. Alguém ia falar alguma coisa? Não, era eu, Ricardo. Sabe o que tu ia falar isso aí? É com relação aos judeus. A gente vê que sempre os judeus estavam sempre nessas igrejas, né? Os judeus Sim. que não eram convertidos, né? Eles sempre estavam Exatamente. lá infiltrados no meio. Né? Até porque eles acreditavam que Jesus, né? Esses judeus que não eram convertidos, e sempre pensavam que Jesus não tinha morrido, né? E não tinha ressuscitado. E esperavam, e até hoje esperam esse ainda, né? Eu vejo que sempre estavam assim, né? lá perturbando. Eu já vi uma interpretação aí para esses que se declaram judeus, que são, hoje em dia, os adventistas, né? Que eles gostam de querer implementar a guarda do sábado e outras leis do Antigo Testamento, né? Eu já vi uma interpretação assim também. A outra coisa que eu queria falar, esses alguns que sempre existem nas igrejas, porque as igrejas são compostas de pessoas, né? E pessoas são imperfeitas. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, aí entra, né? Se deixa, não se arrepende e leva os maus costumes da pessoa para dentro da igreja, né? Não são pessoas arrependidas mesmo. Com certeza. Em relação à interpretação dos judeus serem adventistas, é aquilo que eu falo. Eu não afirmaria. É claro que poderia falar, mas, por exemplo, quando é que os adventistas surgiram? Né? Você sabe que quem fundou o Adventista, a mulher lá, né? Ellen White, né? Ali depois do século. Mas como é que você ia dar essa interpretação que são adventistas, se os adventistas ainda nem existiam, por exemplo, para trás, né?
Então, é o que eu digo, é sempre complicado, né? A gente Tá certo. falar, né? Porque tem características lá, né? Não é má interpretação, não, foi uma aplicação que eu ouvi, foi uma aplicação, corrigindo aí. Certo. Vamos lá. Esse versículo 10 aqui, eu quero falar uma coisa sobre esse versículo aqui também, tá? Olha o que ele diz. Por que guardar-te? Esse porquê não é perguntando, né? Tipo assim, já que você guardou a palavra da minha perseverança, né? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Preste atenção nesse versículo aqui. Você lembra que nós falamos que nós seguimos a linha pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, tá certo? Não passará pela tribulação. Quando você fala isso, se você estiver fazendo o exame do corpo ministerial, eles vão perguntar, aonde você comprova isso na Bíblia? Qual versículo, qual texto e tudo mais. Esse é um versículo que os pré-tribulacionistas usam, tá, para comprovar que a igreja não passará pela tribulação, porque fala, guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, e aí a razão é o mundo inteiro, porque a tribulação vai atingir o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Entendeu? Agora, há muita discussão sobre isso. Os pós-tribulacionistas e os amilenistas, e principalmente os amilenistas, eles batem muito nesse versículo, que isso seria um argumento muito fraco, dizer que esse versículo está comprovando que a igreja não vai passar pela tribulação. Entendeu? Então, há muita discussão sobre esse versículo, mas esse é um dos versículos que é usado para comprovar o pré-tribulacionismo, tá? Porque Jesus diz que vai guardar a igreja, tá? Ele está falando de Filadélfia, mas seria as igrejas, da provação que há vir sobre o mundo inteiro, tá? Eu, particularmente, não uso esse versículo para falar sobre a questão que a igreja não vai passar sobre a tribulação. Eu até botei aqui tribulação, né? O argumento que eu acho mais forte é você usar a profecia das 70 semanas de Daniel, que é a última semana de Daniel, que está faltando das 70. Você lembra quando estudamos as 70 semanas? 69 já se cumpriram até Cristo, está faltando a última semana de 7 anos, que é o tempo da tribulação. Lá no texto de Daniel diz que isso é para os judeus, para a nação de Israel. Só para você saber aí, tá? Entenderam o que eu falei ou não? Alô? Estão aí? Foram arrebatados ou eu que fui arrebatado? Ou está só congelado mesmo? Sim, entendi. Deu para entender? Eu estou falando que esse versículo é um versículo que os pré-tribulacionistas, no caso nós, usamos para argumentar a nossa posição de que a igreja não vai passar pela tribulação, porque ele disse aqui, né? Te guardarei da hora da provação que há sobre o mundo inteiro. Eu falei que esse talvez seja um argumento não muito forte para comprovar isso. E eu usaria mais a própria questão das 70 semanas de Daniel. Não estou dizendo se está certo ou errado, tá? Mas esse é um versículo que, se você joga para um amilenista, esse versículo para ele vai bater forte aqui, vai falar que isso é um argumento muito fraco. Lá. Ricardo,
Oi. Eu estou lendo aqui uma carta, aqui é o comentário que está falando, e ele diz aqui, olha, guardarei. Se guardar, dá apoio, né? O arrebatamento pré-tribulacionista, né? Da igreja. Ele está falando aí, né? Então, Sim. a igreja não vai passar pela tribulação, quer dizer, Cristo vai guardar a igreja da tribulação, né? Porque vai subir antes, né? Certo. Não? Uma carta, tem a mesma visão nossa, né? Ele é pré-tribulacionista, e ele está usando o versículo aí. Mas não estou dizendo que não é para usar e tudo mais, né? Mas alguns não falam que é um argumento fraco. Enfim, tá? Mas o que está falando aí também, ó, ele cita aqui Daniel, você está chamando de Daniel. Isso, ele joga para Daniel. Eu acho que Daniel é um argumento mais forte. Estou vendo aqui no caso dessa palavra provação, essa palavra provação, para ficar mais clara, para que as pessoas que não estão entendendo, ela quer dizer, ela está querendo dar o exemplo da tribulação, né? Ele diz que ele vai guardar a igreja da provação, ou seja, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Está falando da tribulação, né? Da grande tribulação, que não é para a igreja. Pois só que o argumento contra, ele vai dizer, não, provação aqui está falando da perseguição que a igreja sofreu ali no 1º e 2º século, né, e tudo mais, né. E tem uma coisa sobre essa palavra aqui, né, mas dá para a gente pesquisar, tá? Para mim, ela está significando isso aí, a grande tribulação, que é o que vai vir para o mundo inteiro, né? Não, tranquilo. Se você der essa resposta para os pastores lá no exame corpo ministerial, eles vão aceitar tranquilo, tá? Eu só estou dizendo que... 2:9. 2 Pedro 2:9 diz, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Deixa eu falar uma coisa, porque tribulação, ele pode estar falando de uma tribulação humana, período que a gente passa de sofrimento, que a gente passa por tribulação. E tem a tribulação que está se referindo àquele período de 7 anos. Eu não sei lhe falar se a palavra no grego é diferente, tá? Em relação a isso. Mas a gente sempre tem que olhar o contexto do que está falando, tá? Porque eu posso dizer que a provação aqui, ele estava falando do que viria pela frente, a perseguição, que viria com os imperadores, que foi o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos terminar aqui. Oi. Ricardo. Estou ouvindo, Edmar, fala aí. O que eu gosto muito desse versículo é que o texto que está mais claro é só essa palavra, da hora, que vai guardar da hora, e não na hora. Isso muda todo o sentido. Mas o que é bem forte para mim é João 14, porque a promessa do céu só se encaixa bem na nossa visão dispensacionalista, pré-tribulacionista. Porque na visão pós-tribulacionista, a vinda de Cristo com o arrebatamento são um evento único. Então, não há promessa de céu na visão deles. E não se encaixa muito bem essa promessa. Exatamente. Geralmente, o pós-tribulacionista e os amilenistas, eles não creem no arrebatamento, eles só creem na segunda vinda, em poder e glória depois da tribulação, né? É como eu disse, depende da sua interpretação, do grupo que você faz parte e daquilo. Por exemplo, eu não conseguiria estudar Apocalipse com uma visão pós-tribulacionista e nem amilenista, porque não encaixa para mim, não tem como, tá? Prossiga. Vamos lá. Venho sem demora, e está falando para Filadélfia, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, tá? Lembra que ele está falando da igreja. Essa questão de coroa vai ser importante para a gente
interpretar uma figura. Aonde é que a igreja aparece no céu, em Apocalipse? A gente vai ter que saber. Uma das coisas é coroa. Geralmente a igreja tem coroa, tá? É a promessa. Ao vencedor falarei coluna no santuário do meu Deus, isso é promessa para salvação, né? Santuário no meu Deus, quem fica é salvo. Daí jamais sairá, né? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce vinda do céu, nós vamos ver isso lá no final. Vinda da parte de Deus e o meu novo nome. Está falando da questão que lá no céu a gente vai ter um novo nome, essa questão do caráter, né? Um novo caráter, uma nova pessoa, né? Transformada, como Coríntios 15 fala. Tá? Mas isso é promessa de que é salvo. Isso só vai acontecer para quem é salvo. Ok? E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja de Filadélfia é a igreja missionária, a igreja que tem uma porta aberta, a igreja que não recebeu crítica, só elogios, tá? É a igreja ideal. Seria a igreja ideal, tá? Bem, aí a última igreja, agora para a gente fechar, é a pior das igrejas, no sentido espiritual, tá? É a igreja de Laodiceia, ok? A questão de Laodiceia ela é interessante, porque Laodiceia, tanto a cidade de Laodiceia, naquela época, né? Não essas ruínas aqui que está a foto, hoje. Tanto a cidade de Laodiceia como a igreja de Laodiceia, aos olhos humanos, era uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja que estava ativa. Tá? Então, se você fosse visitar essas igrejas, e se você se encantasse com a questão de luxo, de uma igreja que está ali em atividade, né, aos olhos humanos, com certeza você ia querer fazer parte da igreja de Laodiceia. Eu acho que até eu também, né? Então, você imagina que essa igreja, aos olhos do mundano, aos olhos do mundo, é a igreja perfeita. Só que aos olhos do Senhor era a pior igreja ali. Vamos ver lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Vamos ver como ele se apresenta. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá? Essa é a apresentação de Jesus. Aí ele fala, a igreja de Laodiceia não recebeu elogio, só crítica. Tá? Então, é a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, que não tem elogio, só críticas. Então, conheço as tuas obras, e aí é a famosa, que nem és frio, nem quente. Quem me deras fosse frio ou quente. Tem um pano de fundo aqui sobre isso, tá? Que está lá na apostila, se você ler. A questão de Laodiceia era o seguinte, a Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela ficava num lugar muito complicado, porque eu acho que ao norte de Laodiceia tinha uma outra cidade que era Hierápolis, tá? E lá em Hierápolis, que ficava ao norte de Laodiceia, eles tinham águas quentes lá. Você sabe aquelas águas, né, quente ali, que o pessoal vão tomar banho? Ainda tem muito lugar desse, né, que fica aquelas piscinas, como é que fala? Termais, alguma coisa como isso, né? Então, Hierápolis tinha essas águas quentes, que o pessoal ia para lá, tomar aquele banho quente e tudo mais, né? Ao sul de Laodiceia ficava Colossos. Inclusive tem uma igreja aos Colossenses, tá? Colossos tinha águas geladas, e vinha da montanha, água friazinha, legal. Laodiceia ficava no meio. E o que eles fizeram? A Laodiceia não tinha águas, nem quente e nem fria, estou falando da cidade. Então eles fizeram
cavaram por baixo da cidade para chegar água, tanto de lá do norte e do sul, né? E daí a água vinha quente, a água fria. O certo é que quando chegava em Laodiceia, a água estava morna, né? Então, Jesus vai usar a própria estrutura da cidade para falar da igreja. Então, ele falou, nem és frio, nem quente. Quem me deras fosse frio ou quente. Ele fala, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pode imaginar isso? Jesus escrevendo uma carta para essa igreja, dizendo, olha, vocês estão tão ruins que eu estou a ponto de vomitar vocês. Né? Muito forte essa mensagem para essa igreja. Para quem tem a visão de períodos, de que cada igreja é um período da história das igrejas, então eles falam que hoje a igreja o período da Laodiceia. Aí se você olhar, aí você às vezes vai concordar do jeito que está a igreja hoje, a igreja de uma maneira geral, né? Mas aí tem o problema dessa visão é porque vai olhar para que lugar, né? As igrejas brasileiras, as igrejas dos Estados Unidos, as igrejas da Europa, todas as igrejas, aí é complicado, né? É forçar muito, né? Por isso que a visão de que cada igreja hoje tem um pouco de cada, talvez encaixe melhor, né? Mas essa igreja aqui estava complicada, tá? Aos olhos espirituais, era uma igreja que Jesus dava para vomitar. Aí ele fala, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É interessante aqui que Jesus vai usar também, porque Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade que tinha um comércio forte, era uma cidade que tinha a questão de vestimentas, eles tinham um comércio de vestimentas, né, muito forte, e era uma cidade que tinha a questão da medicina forte ali, né, e eles tinham inventado uma pomada boa para a visão, uma pomada milagrosa, e Jesus vai usar tudo isso contra aquela cidade, quando ele fala, vocês dizem, né, estou rico e abastado, era uma igreja autossuficiente, né, não preciso de coisa alguma, mas Jesus disse, você nem sabe, você nem tem ideia de que você é infeliz, miserável, né? É pobre, pensa que é rica, mas é pobre espiritualmente, né? Cego, isso é uma referência à medicina, que eles achavam que eles tinham a medicina, né? Mas era cego, né? Essa questão dessa pomada para os olhos, cego espiritualmente, e nu, que era a questão da vestimenta. Eles eram uma igreja forte de comércio. Então, essa era uma igreja rica aos olhos humanos, mas era uma igreja que Jesus estava a ponto de vomitar. E aí vem a exortação, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, veja que é uma mensagem direta contra aquilo que a igreja se vangloriava, né? Aquilo que a igreja tinha como seu mais precioso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, questão da repreensão. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A mesma coisa, Jesus não desiste da igreja, Jesus dá o aviso. Ainda há esperança, é só se arrepender, né? Porque é difícil. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Isso aqui é outro versículo que a gente usa de evangelismo, né? Jesus está à porta do seu coração, batendo e tudo mais, mas no caso aqui, ele está falando da igreja, né? Se Jesus está batendo a porta,
para entrar, é porque ele está fora da igreja, né? Ele não está dentro da igreja. E quantas igrejas realmente Jesus está fora, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Essa é uma outra indicação para quando nós identificarmos a igreja lá no céu. Essa igreja, ele prometeu, ia sentar no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, tá? Essa é uma outra indicação para a igreja lá no céu, que ela vai estar sentada em tronos, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, certo? Então, tá aí as 7 igrejas. Então, vimos a igreja de Sardes, a igreja morta, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária e a igreja de Laodiceia, a igreja morna, né? Não era fria nem quente, e Jesus estava pronto de vomitar da sua boca. Alguma pergunta? Algum comentário sobre essas 3 igrejas, sobre as igrejas? Tranquilo? Então, como eu falei, pregue sobre essas igrejas. Claro que eu passei em frente, você pode explorar muita coisa aqui, né? Escolha uma, escolha as 7, escolha algo lá, né? E pregue sobre elas. É para a nossa época. Talvez todas as nossas igrejas, elas têm um pouquinho de cada, né? E aí a pergunta, se Jesus fosse escrever uma carta para sua igreja local, que você faz parte, o que será que ele ia escrever? Né? Ao pastor da igreja, sei lá, a igreja local, a sua igreja, né? Como é que ele ia se apresentar? O que ele ia elogiar nessa igreja? O que ele ia criticar nessa igreja? Qual ia ser a exortação? Né? Qual ia ser a promessa? Um bom exercício para nós pensarmos aí sobre as nossas igrejas e as igrejas hoje. Certo? Então, meus irmãos, nesse ponto aqui nós concluímos as coisas que são mensagem às igrejas, para a nossa época, tá? E daqui para frente você não vai mais ver a igreja em Apocalipse. Você só vai ver a igreja lá no capítulo 19, depois da tribulação, quando Jesus voltar em poder e glória. Daí a nossa visão pré-tribulacionista. A igreja não vai passar pela tribulação. Enquanto a tribulação está acontecendo aqui, a igreja está no céu com o Senhor dentro da nossa visão. Amém? E glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus de sermos pré-tribulacionistas, tá? Agora, se acha que deve passar, então é outra história aí, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente já vai começar a ver as coisas que em breve devem acontecer. O futuro. A partir do capítulo 4 é o futuro. Amém?